E estamos ao vivo, Brasil. Sexta-feira, chegando o Dia das Mães, e agora é a verdade. Se você tem treta com a sua mãe, a gente vai resolver aqui e agora. Fique nessa live, porque tudo treta com mãe, panela voando e todo problema que tem em família vai ser resolvido aqui para você chegar no domingo, abraçar a véia e falar: Eu te amo e desculpa qualquer coisa, porque tem muita história para contar, gente. Muito Boa tarde, bom, boa gente. Vamos tarde. lá. Boa Boa tarde, tarde. boa Aí sim. tarde. É isso aí, tem que resolver os problemas em casa, né? Resolver Já, principalmente, mesmo que a gente esteja em outras casas agora, mas tem que aham. resolver o passado também, né? A base começou lá, né? O começo começou lá. É assim. As Trouxeram aí tretas sabão, daqui são de lá e vice-versa, né? trouxeram sabão em pó pra gente lavar roupa suja, então. Por favor, gente, providencie. É isso aí, pessoal. E aí, como é que estão as relações de vocês com as mães de vocês atualmente? O que vocês podem acrescentar aí para nós? Da minha parte, eu tô começando a conviver sem ela. Pra quem não sabe, eu mudei. Eu mudei, não. Eles se mudaram, porque eu vivi com eles 35 anos. O E Douglas é aí, agora diferente, que ele tá. toca os pais de casa, É, né? Eu bom, toquei meus gostei. pais de casa. Por isso que eu falo, é treta em cima de treta, porque eu toquei meus pais de casa. Lógico, eu estou pagando aluguel tudo certinho, nem tem ninguém Aham, debaixo da ponte, mas eu né? estou me desligando agora deles. Então eu tinha convívio diário, onde, tipo assim, eu ainda era aquele filho sendo um adulto. E Né? agora estou começando a tentar a ser responsável por mim, das minhas decisões, dos meus horários. E é uma experiência psicológica diferente, porque você sabe fazer executar tarefas de casa, mas é aquela percepção, nossa, tinha alguém que me ajudava aqui, tinha uma certa segurança. São coisas que eu nunca parei para entender, analisar, porque eu não vivia isso, e eu vivi isso tarde, né? Como que é a experiência de vocês? Já desligaram muito cedo? Aí eu posso contar, assim, da minha parte, eu já tô mais ou menos uns 10 anos fora de, assim, que eu saí da casa dos meus pais, né? E do período que eu saí, no começo, né? Eu fui para uma república, então na república eu tinha. Ainda voltava muito para casa, sabe? Passava os finais de semana, tipo, tinha Levava saído, roupa pra mãe mas. lavar? Então, tipo, eu tentei me virar um pouquinho lá com as roupas, com a alimentação e tal, só que minha mãe era tipo, ah, não, filho, não fica perdendo, não fica tendo trabalho com isso, não, traz para mim, não sei o quê. E aí, tipo, aquele período ainda, tipo, fui levando roupa, então não foi aquele desmame completo, né? Como é que fala? Aos Foi poucos, gradual, assim, foi é, gradual, isso. foi Por que gradual. mãe Mas aí, faz isso, né? Vai- alguém não, escreve aí depois para tentar entender o porquê. e aí eu fiquei naquela época assim, aí, tendo os problemas, né, as dificuldades, né, de você morar sozinho, Uhum. e aí eu fui pegando algumas coisas assim, né, para mim, né, tipo, comecei a lavar roupa, comecei a passar roupa, comecei a cuidar da alimentação, e aí foi quando eu fui para morar com a Andressa, que aí logo da República eu saí para morar com ela enquanto a gente namorava, isso Nossa. por volta ali do começo de 2016. E dali em diante, assim, a gente, né, como um casal, tal, a gente tocava todas as coisas assim, e dali eu senti que teve um rompimento, não fazia mais sentido nenhum, questão Levar de roupa pra mãe nada. Não, lavar, nem levar comida, não, roupa eu já estava me virando e Aham. tal. Só que assim, de levar comida, sabe, essas coisas assim, eu ia para casa da minha mãe e voltava com o carro cheio, sabe, de coisas assim, para poder ir Não para tinha nem geladeira, Araraquara, tinha né? só freezer que era pra manter as comidinhas congeladas. Tipo, nossa. Não, é que eu fiz porque eu sei que você gosta, e aí eu É, levava feijoada, cassoulet, não sei o que. nossa. Nossa, era para ficar gordo mesmo. E aí, depois disso, assim, desse período, eu consegui fazer a transição Sim, para minha nova completa. família. Eu também foi em 2016 que eu saí da casa dos meus pais, porque eu também já ia morar junto, então eu não tive essa experiência de morar sozinha, nem em república, nada, né? Eu fiz faculdade em Ribeirão mesmo, né? Onde meus pais moravam.
Então, fiquei lá e aí saí em 2016, quando foi para morar junto com o Lucas. Apesar de até que eu tive uma experiência de morar sozinha, porque logo que eu fui morar com o Lucas, ele já veio para São Carlos. Então, aí eu fiquei ali coisa de uns 8 ou 9 meses, mais ou menos, morando sozinha, e ele voltava de final de semana só, até eu decidir vir para São Carlos mesmo, atrás dele. Então, assim, foi uma coisa muito interessante quando eu saí da casa dos meus pais, porque eu sempre tive muita liberdade. Lá eu falo assim, que a gente sente mesmo quando é a hora, né? Vem uma coisa meio natural mesmo, eu acho. Porque eu sempre tive muita liberdade na casa dos meus pais, sempre, né? Meus namorados dormiam comigo, né? Quando eu namorava, nunca tive esse tipo de problema, assim, né? Tinha liberdade, amigos, sempre recebi muitos amigos em casa e fazíamos festa e tudo mais. Só que começou aquela coisa de tá, mas aqui não é meu, sabe? Assim, eu preciso de algo meu e preciso sair de casa. E aí eu e o Lucas, a gente já tava bem firme, já assim, né? Já fazia bastante tempo que a gente tava namorando. Ah, então vamos ver qual é que é, vamos ver se dá certo e tal. E aí saímos, minha mãe sempre me apoiou muito, mas foi algo assim meio. Eu acho que eu sou muito sentimental, né? Então eu lembro do dia que eu levei, acho que a última mala que estava na minha mãe, assim, né? Porque aí eu fui fazendo essas mudanças assim, o restante das coisas, roupa, essas coisas, né? Fica muito para trás. E eu lembro, assim, de eu indo para casa e aí eu comecei a chorar, tipo, nossa, saí da casa da minha mãe, sabe? Tipo, cresci, agora eu sou gente grande, sabe? Foi bem um momento muito emotivo, assim, para mim. Ó. Só de lembrar, eu me emociono lembrando dessa questão. Porque eu acho que é isso que o Lana falou, é um rompimento mesmo, né? Então, quando a gente rompe ali, principalmente com algo que a gente ficou, tipo, eu fiquei, sei lá, acho que quase 30 anos lá mais, né? Mais que eu fiquei com a minha mãe. Então, assim, é muito tempo, né? É muito tempo. E aí você sair, você fala, poxa, e agora, né? Agora é eu comigo mesmo. Você pensar que a sociedade, né, venha cada vez mais, vamos dizer assim, tolerando, né, os filhos ficarem mais tempo na casa dos pais, né? Porque, tipo, sei lá, a época dos meus próprios pais, eles tinham, tipo, sei lá, 15, 16 anos, 17 anos, já tinham, já saía de casa, dependendo. Até antes, dependendo da situação. Às vezes ia morar com a irmã, tipo, minha mãe foi para morar com a irmã, entendeu? Foi a primeira vez que ela saiu de casa e ela saiu, tipo, antes de se tornar maior de idade, sabe? Então, nossa, é diferente, assim, né? E a gente vai indo, por exemplo, eu vejo meu filho, assim, com quantos anos ele vai sair de casa? 50 entendeu? Anos tá morando em casa. Ué, não, peraí, eu acho que também é o como que eu vou estar preparando ele para isso, né? Porque não, é conforto, né? Porque eu fico pensando sim, assim, normalmente os pais, eles, vamos supor, de agora a gente fica pensando, ó, eu quero que meu filho evolua e saia de casa e vá para a vida, né? Agora, será que a gente não fica também pensando assim, se na hora que chega esse período também a gente não quer adiar, né? Porque a gente quer sim, eles eu mais acho. próximos por mais tempo E também. eu acho que às vezes não é nem algo assim muito consciente, vamos dizer, é algo meio inconsciente. Por exemplo, então meus pais tiveram muita dificuldade, casaram grávidos, e aí tinham 2, 3, 4 empregos, minha mãe teve que parar de estudar para meu pai terminar, sabe? Todo aquele sufoco. E aí quando chegou na nossa vez de estudar, de ter essa vida mais adulta, minha mãe, tipo assim, não tem necessidade de eu passar pelo que ela passou, né? Então, assim, eles já conseguiram uma estabilidade financeira melhor para que eu pudesse estudar com calma, depois de trabalhar, né? Depois de me construir. Então, eu não precisaria, tipo assim, sair de casa, casar para passar perrengue, né? E ficar escolhendo entre estudar e trabalhar, e, né? Essas questões. Então, eu acho que nós, como pais, a gente quer isso, que os filhos tenham melhores oportunidades que a gente. E aí, às vezes, a gente peca um pouquinho em deixar eles muito confortáveis, né? Então, eu lembro disso também de entrar na faculdade, minha mãe, e eu falar, não, eu quero trabalhar, tal. Minha mãe, mas não, para quê, sabe? Tipo, foca na faculdade, né? Só estuda, você não precisa trabalhar. E eu, não, mas eu quero trabalhar, tipo, todo mundo trabalha, por que eu não vou trabalhar, né? Assim, então, eu acho que tem essa questão, assim, até o Douglas perguntou, por que as mães fazem isso, né?
de querer. E eu vejo assim, ó, comigo, com a Alice, por exemplo, é algo meio. É isso que eu falei, inconsciente. Por exemplo, eu tô fazendo. Eu dou comida para Alice, por exemplo, né? Ela vai comer, para quem não sabe, minha filha tem 2 aninhos. E aí ela já come sozinha, ela já sabe comer e tal. Só que aqui em casa é como um hábito, eu já pego para alimentar ela, ou o Lucas já vai dar na boca, e aí ela mesma já quer. Ela, tipo assim, às vezes a gente fala, não, você já come sozinha, ela dá o garfinho, sabe? Tipo, porque é uma coisa que é inconsciente, você vai lá e tá fazendo, e é prazeroso, e é gostoso, e aí você vai tirando a autonomia um pouco da criança, né? Ou não dando uma autonomia para ela, porque porque é gostoso, é prazeroso, você é mãe, você faz pelo ela e não tem problema, sabe? Então, a gente tem que estar constantemente se questionando, porque senão você está sempre mantendo ali aquele bebezinho, né? Não tá deixando a criança crescer. Eu acho que é meio inerente isso das mães. Tava pensando Não de só das pessoas mães. mais ricas, por exemplo, a gente já viu casos também, na faculdade você deve ter visto, que o pai quer a independência do filho, então ele fala, vai, mas eu vou te bancar. Isso acaba não criando realmente uma independência. Você aprende algumas coisas, mas você não cria a essência da independência, talvez. Que você não vai atrás, né? Não busca o dinheiro, porque você já tem aquele porto seguro, o dinheiro já vem de um lugar e tá tudo certo, né? Eu vi muita gente desperdiçar dinheiro de pai em faculdade, sim. Tanto pela faculdade em si, que o pai já gastava o dinheiro na faculdade e a pessoa não aproveitava. Tanto pessoas que o pai bancava para morar fora, né, em outras cidades, e a pessoa mais gastava o dinheiro em balada do que em qualquer outra coisa que precisasse. Eu acho bem complicado a gente conseguir manter os filhos fora e ainda dar essa noção para eles de valores, né, de dinheiro, de quanto custa as coisas. A gente tem que estar sempre atento para essa parte, assim. Mas Eu também, fico só uma coisa que eu fico pensando. pensando. Não, eu ia Guilherme, falar manda, assim. depois eu vou te rebater. É que eu ia comentar o seguinte. É, Que não tem muito jeito certo de fazer, sabe? Porque a Sim. gente fica pensando assim, pensando em filhos mesmo, como que a gente trata, mas até pensando também como nos nossos filhos e a gente como filhos, né? Vamos Sim, pensar uhum. nos dois casos. Eu vejo no caso eu como filho. A minha mãe, na época, com 18 anos, eu vim de escola pública e tal, e aí na época eu falei assim, eu vi que minha nota, tipo, foi fazer FUVEST, deu até tristeza, né? Eu era um dos melhores alunos lá do Santos Dumont, só que, tipo, na hora de fazer a FUVEST, deprimente. Falou, peraí, não é bem assim, não. Não era tão bom aluno assim também, mas vamos lá. Tipo, só que foi deprimente a nota. E aí, assim, eu falei, eu vou fazer cursinho, porque eu tenho capacidade de passar numa pública. E aí eu fui para fazer cursinho. Eu cheguei na minha mãe e falei, ô mãe, você me paga, porque lógico, eu não estudei em escola pública, né? Quer dizer, não estudei em escola particular, teria que pagar. E aí eu consegui uma bolsa até de 70% no Uau. objetivo. olha Aí só. eu falei assim, ó, fica isso a mais para ser pago, você consegue pagar para mim? Ela falou assim, olha, aí conversou com meu pai, os dois vieram em mim e falou assim, ó, Não. não tem como, porque eu era muito já de balada, gostava de sair, não sei o que, eu falei assim, ó, não dá, tipo, eu não consigo te bancar a tua vida e ainda bancar teus estudos, bancar tuas coisas, então assim, você vai ter que se virar, você vai ter que trabalhar para conseguir. E aí eu fui e comecei a fazer fui atrás de emprego, achei o emprego no primeiro dia que eu fui buscar, Nossa. eu já achei meu emprego, que eu trabalhei na Criar como suporte técnico de uma vaga que Nossa. eu falei que eu sabia fazer sem saber. Sem saber nada. Menti, falei, você sabe dar suporte? Falei, sei sim. Sei. Sei. Aí eu fui lá aprender. Só que assim, foi super importante para mim, porque eu Sim. estudava de manhã, quer dizer, eu trabalhava de manhã e à tarde, né? Era full time, era 44 Integral. horas semanais, Sim. trabalhava até de sábado Sábado. e, Nossa. e fazia cursinho à noite. E aí consegui, na verdade, na época eu passei no ProUni, consegui 100%. Só que assim, o que eu falo? Aí eu vejo minha irmã. Minha irmã foi 13 anos de diferença. Então, minha irmã estudou em escola particular, porque a minha mãe tinha um pouquinho mais de condição, ela foi bolsista também.
Minha tia ajudou também bastante. Só que aí ela fez escola particular e não precisou nem de cursinho, passou na USP, né? Já logo depois, logo após A conclusão o do término. colegial. O término. Legal. E aí foi para fazer a faculdade, fez a faculdade sem trabalhar, sem precisar trabalhar, entendeu? E assim, foi outras coisas. E aí você olha, tipo, ela hoje, ela tá super bem, entendeu? Tá trabalhando numa empresa muito boa, tá, tipo, não foi esse autocuidado, assim, não, autocuidado não, esse... Excesso de vantagens, né, ali não excesso, né, mas assim, ter mais vantagens que você, mais conforto. Essa diferença entre eu e ela, tipo assim, no que minha mãe fez, no que meus pais puderam dar de condições para ela, eu acho que, tipo, não fez tanta diferença assim, sabe? Tipo, lógico, eu tenho muito. Eu tenho 10, 13 anos a mais que ela, então eu também tenho muitas coisas que eu aprendi na minha vida mesmo, né? Que eu fui mais exposto. Sim. Assim, eu tenho mais exposição à vida. Ela talvez tenha um pouco menos. Mas, assim, pensar numa carreira de sucesso, às vezes ela está mais numa carreira de sucesso do que eu, porque eu já estou com 35 anos, ela ainda tem 23, 22 anos, entendeu? Vai fazer 23 esse ano. Então, assim, desculpa me alongar, mas é interessante de falar que não existe o jeito certo. Não existe uma receita, joga para o mundo, joga para o mundo, tipo, a pessoa vai se virar. Quer trazer e dar mais cuidado? Também pode ser que dê certo também, sabe? Que ajude a pessoa a crescer e evoluir de uma maneira mais resguardada. Então, não tem jeito certo de fazer. Então, a provocação que eu ia fazer é essa, porque imagina, você é um pai próspero, seu filho vai poder estudar em escola particular, ele vai poder fazer a faculdade paga ou pública, você vai dar às vezes, o suporte para ele abrir uma empresa, por exemplo, só que como é que você cria que ele tenha vontade, valor, e como que você treina ele desde agora, para ele entender que ele vai ter tudo à disposição caso você queira oferecer, mas que ele tem que fazer por si, por merecimento, por esforço. Porque às vezes a gente fica nessa, eu lavo pra você, eu limpo pra você, em vez de falar, não, vem cá, porque dá trabalho. Isso que eu tava pensando agora, é o tempo. Filho, vem aqui, ó, pra fazer comida é assim, quando a gente tiver uns 10, 12 anos. Ó, pra lavar roupa é isso aqui. Ó, você precisa entender, aí você tem que explicar conceito. Ó, pra você ser independente, você precisa saber fazer isso aqui sozinho. Você pode ter a ajuda do pai, da sua esposa depois, mas aprenda a fazer sozinho pra não ter dificuldade. E aí, ensinar valores que eu acho que é muito difícil hoje em dia na sociedade. Será que é esse o mote que está faltando? Eu concordo, eu assim, faço as palavras da Isa Minatel, que ela fala que a gente tem que estudar para ser pai e mãe, e eu acho que tá aí o cerne da questão, porque eu acho que a diferença não está em você ter dinheiro ou não ter dinheiro, em você ter condições ou não, em você dar para o seu filho ou não, né? Eu falo os bens materiais e as facilidades. Eu acho que o cerne da questão está em você conseguir criar pessoas que vão ser adultos responsáveis lá na frente. Responsáveis que eu digo que vão conseguir se cuidar, que vão conseguir fazer do dinheiro que você... Pode ser que você já tenha e você já esteja dando para eles, mas fazer desse dinheiro lucro, fazer, né, dar valor ao que você tá gastando com eles, entender o quanto custa, como é que funciona, o que é. Então, eu acho que a diferença tá aí. Porque é o que a gente estava comentando até ontem, essa coisa de ser pai, todo mundo acha que é isso. Vamos ser pai, tá tudo certo, e tá tudo ótimo, e cria do jeito que tem que criar. E aí vem essas pessoas com vários problemas, né, até psicológicos mesmo, que surgem, e não só psicológicos, as pessoas despreparadas para a vida, que aí chegam lá, não sabem lavar uma louça, não sabem de onde vem o dinheiro, não sabem que tem que comprar um papel higiênico, entendeu? E aí tá lá lavando a bunda na pia, porque não sabe o que tem que fazer para uma casa funcionar, porque o pai e a mãe sempre fez tudo ali. E é o que você falou, dá trabalho. Eu vejo vídeos hoje na internet, tem crianças da idade da minha filha, de 2 anos, de 1 ano e meio, que ajudam o pai e a mãe a cozinhar, a fazer todos os serviços de casa. Só que você tem que ter paciência, porque você vai ter que adaptar um lugar para a criança subir na altura da pia. Então, você não vai fazer mais a janta que você faz em 1 hora, você não vai fazer, você vai fazer em 5, porque
você vai dar ali alguma coisa para a criança picar, ou para lavar, entendeu? Então, assim, exige isso. E aí, na correria do dia a dia, como é que você faz isso? É igual alimentar a Alice na boca. Por que muitas vezes a gente alimenta ela na boca? Porque a hora que ela come sozinha, é uma zona. Não, e é uma zona. É comida para todo lado, e eu não tenho aquele aspirador moderno que é o cachorro, sabe? Que vem comendo toda a comida do chão. Então, é trabalhoso, fica sujeira em cima da mesa, e depois disso você tem que limpar. Então, assim, uma refeição que seria feita em 10 minutos, meia hora, você vai fazer em 1h30, e com mais um monte de bagunça ainda para você limpar depois, sabe? Então, é bastante trabalhoso, sim, a gente educar e a gente dar esse tipo de responsabilidade. Primeiro, porque é mais fácil, então, né? Então já faz, eu faço, tá tudo certo. E segundo, porque a gente tem esse protecionismo mesmo de tipo, ai, não cresce não, fica pequenininho aqui que você tá precisando da mamãe. Nós mães, né? Principalmente, eu acho que a mãe tem essa coisa maior, assim, que eu acho uma ligação muito visceral, né, com o filho, assim, é uma coisa que, tipo, você carregou dentro da barriga e tal, é uma coisa muito, muito visceral mesmo, assim. E aí eu acho que quando a gente começa a se sentir dispensável, né, que eles não precisam mais da gente, eu acho que aquilo vai dando uma pontada, assim, principalmente as mães que deixaram a vida profissional para serem mães, né, aquilo dá uma pontada que você fala, não, vem cá, peraí, você não, filho, você não dá conta, deixa que a mamãe faz. Não, pra que você vai se esforçar? Vai estudar, a mamãe faz para você, sabe? Que aí você ainda continua mantendo ali alimentando esse sentimento de posse. Você consegue ver uma mãe revoltada, tipo, seu ingrato, faz 10, 20 anos que eu tô cuidando de você, você vai embora agora? Agora que tipo você sabe fazer isso. tudo, como assim você tem que ficar aqui pra Não, continuar e fazendo aí, isso? se é para vocês homens ainda, assim, né? Por exemplo, eu não sei se vocês experimentaram algum tipo de dificuldade nesse sentido, mas as mães têm muito do tipo assim: não, nenhuma mulher é boa para você. Não, essa namorada dessa irmã é louca. Não, imagina, ela não vai cuidar de você. Ela não sabe fazer isso, ela não sabe fazer aquilo, sabe? E isso acontece muito, 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 muito. É muito difícil uma mulher que se dá com a sogra. Porque tem muito essa competição em relação ao filhinho ali, né? Principalmente se a esposa já vem numa posição de que ela também quer cuidar do marido, ela não quer ser igual, ela quer ser mãe do marido também. Aí é que a briga tá feita com a sogra, sabe? Aí é que o negócio desanda mesmo. Eu não sei se vocês. Mas isso da sogra, assim, tipo, também depende muito do papel, não, do comportamento do marido, assim, né? Sim, sim. Me falando como do meu comportamento, por exemplo, eu mudei bastante, assim. Eu tinha um comportamento com a minha mãe, eu nunca fui muito. Eu amo demais minha mãe, eu sou bastante ligado com ela. Tipo, é quase que assim, eu sinto uma vibração. Dá um minuto, ela me manda uma mensagem, ou eu mando uma mensagem, ela sente. Então, assim, é uma coisa, uma conexão muito forte. Só que, ao mesmo tempo, eu passo. Eu já cheguei a passar 2 semanas, 3 semanas sem mandar um oi para minha mãe. Tipo, e aí, às vezes, eu falo isso para algumas pessoas, tem pessoas que assim, caramba, eu falo, não é todo dia com a minha mãe, eu falo toda hora com a minha mãe. Tipo assim, ela me manda mensagem toda hora e tal. E aí eu vejo assim, tem pessoas que tem que ter aquele convívio, tipo, tem que ir na casa todo dia, entendeu? E tem gente que, tipo, quase que mudou da casa da mãe, mas, tipo, tá só na casa da mãe também, sabe? Tipo, Que não tem, e né? no fim das contas, você não sente nenhuma diferença de ter saído de lá da casa. O Bebê até dorme lá, sabe? Vive lá, entendeu? Então, assim, e aí eu falando do comportamento, porque do meu comportamento que eu tive com a minha mãe, que evoluiu bastante, sim, veio evoluindo bastante de tirando essas dependências e tal, até de perguntar para ela algumas coisas, assim, e aí eu senti que melhorou muito com o meu relacionamento. E aí a Andressa, por exemplo, começou a gostar muito mais da minha mãe. Tá vendo? Tem tudo a ver mesmo, porque Mudou. a mãe, ela é isso mesmo. Se você não consegue fazer esse rompimento mesmo, né, e sair dali, você continuar com as mesmas preocupações, tudo bem, você até casa, você até sai de casa, mas a sua prioridade ainda é sua mãe, e aí, né, tudo é sua mãe, então você gera conflitos mesmo, porque, querendo ou não, né, inconscientemente, o sentimento que vai despertar na sua companheira ali, né, na sua esposa, ou até no seu marido, né, é um sentimento de traição mesmo, tipo, porque
eu tô aqui, né, dando a minha vida pra gente fazer um casamento, tô aqui de corpo e alma, e você tá saindo com a outra, sabe? Tipo assim, porque é isso, é esse sentimento que fica, por mais que não seja nada, né, sexual, mas o sentimento que fica pros parceiros é esse, não, você não tem espaço na sua vida para outra pessoa, e aí as pessoas se afastam. E você tá lá diariamente, não, se orgulhando ainda. Nossa, minha relação com a minha mãe é ótima, a gente tá sempre junto, a gente faz tudo junto. Eu conheço pessoas que são assim. Quantas pessoas não levam as mães para morarem juntos? Porque não por necessidade de cuidar da mãe, né? Que aí é uma outra questão. Mas por aquela. Imagina, vou deixar minha mãe sozinha? Não, minha mãe tem que vir junto. E aí traz a mãe junto, põe a mãe no meio do casamento e vira aquele quiprocó, né? Não dá certo, gente, não dá certo. Nossa, Eu sei que morar com a sogra. eu sei que não tem receita para muita coisa, mas tem coisa que assim não dá certo. Pode até durar o casamento de vocês, mas assim, que vai haver complicações e que no final das contas vai ser só 3 amigos morando junto, é muito provável que é isso que vai acontecer. Porque a gente precisa ter esse rompimento e ir para frente, sabe? Senão a gente começa a sentir todas as pressões ali de não ter passado dessa fase, né? Você continua repetindo tudo ali com os outros relacionamentos. Mas o ser humano, ele sempre vai ter que estar ligado a alguém, será? Tipo, você sai de uma família, você vai ter que formar uma outra. O ser humano, ele vai entrar em depressão se ele ficar sozinho? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente tem uma motivação até um tanto quanto biológica de procurar parceiros e procriar, assim, sabe? Eu acho que é algo meio instintivo nosso, como os animais também fazem, entendeu? Não acho que é regra, que você não pode ser feliz sozinho, mas eu acho que fica uma busca interna nossa ali por um companheiro, entendeu? Ou um companheiro para você ter uma vida, né, e criar uma família ali, ou um propósito de vida muito forte, que aí eu acho que isso vai ser o seu companheiro, entendeu? Isso vai fazer de você completo. Porque as pessoas também confundem estar sozinho, né, e não ter ninguém, não ter na vida, com parceiro sexual, e às vezes não é isso. Às vezes você realmente não precisa dessa parte. Só que quando você tem um propósito de vida muito claro e você persegue aquele propósito de vida, eu acho que isso pode ser o suficiente para preencher aí essa necessidade biológica que eu diria que a gente tem de encontrar parceiros. Interessante. Não, E temas de... Pode falar, Guilherme. Não, pode falar. 2 a 1. Não, que eu tava matutando, falei, esse papinho tá muito calmo, eu quero ver treta. Quer ver treta? É que eu tava pensando, tipo, o engraçado, eu tava dando risada do Guilherme, dele recebeu um monte de coisa da mãe dele, tipo o kit marmita da semana, né? Mas quando meu pai tava meus pais estavam se mudando, minha mãe falou: ó, já que você não come muito, não, eu compro um saco de arroz e divido com você. Tipo, uma forma dela falar, tipo assim, não, de vez em quando a gente precisa se ver. Se ver, né? Eu sou desse outro ponto, que, tipo assim, se perceber, eu devo ficar meses sem falar com eles, sem ir lá, sabe? Acho que eles vão arrumar motivos pra querer que eu vá fazer uma visita, vamos fazer um almocinho, alguma coisa. Mas por mim, é engraçado, uma pessoa que ficou tão junta, agora acho que quer se afastar, já saturou, sabe? Eu acho que a sensação que dá agora que rompeu, quer romper de vez mesmo e virar as costas e tchau. Ela falou assim, não, eu sei que você tá muito corrido aí, tá com a profissão nova e tudo, se você quiser, traz as coisas aqui que eu passo, os mais difíceis, sabe? Tipo assim, ela quer continuar sendo útil, mesmo eu tentando, ela não conseguiu entender que, tipo assim, eu fiz essa separação, né? Eu falei, ó, vocês vão mudar e eu vou ficar aqui, porque eu preciso de autonomia como ser humano, e eu não tenho isso. Tipo assim, ainda não, parece que eu tava não conseguindo ser explícito no meu pedido. Falou, não, gente, eu preciso de espaço. Espaço, E você vê como as coisas são tão automáticas mesmo, que até você fica preso nisso, né? Ó, quanto tempo demorou para você realmente entender, falar, não, pera, alguma coisa tá errada e eu acho que tem a ver com isso, né? Assim, porque você fica tão acostumado ali, né, com tudo aquilo, com a realidade, porque aquela deve ser a realidade, provavelmente a realidade dos seus primos também, né, da sua família, é o que você observa ali. Então, até então é aquilo, é normal, é assim que tem que ser. E aí, a hora que você
fala, não, agora sim trouxe clareza, é disso que eu preciso, é isso que vai fazer uma mudança na minha vida. E ainda assim é difícil de se comunicar, né, e de efetivamente fazer essa mudança na vida, né? É tipo uma hipocrisia, porque é fácil quando alguém conta um caso desse, você fala assim, nossa, você consegue apontar, e pô, isso aqui é um defeito. Mas às vezes você tá vivendo algo parecido e não consegue enxergar, ou você não quer enxergar, ou você não quer resolver, porque aí que você vai percebendo que existem dores, e que você precisa, às vezes, se comunicar, igual a gente tá fazendo aqui, às vezes as pessoas vão ouvir, vão entender, né? Quem quiser, depois comenta aí embaixo. Fala, eu vivo isso na minha casa, o que eu deveria fazer? Porque é algo que é muito velado, as pessoas que nem falou, nessa nossa visão de hoje em dia, de viver um mundo fácil, graças a Deus, né? Ninguém passa fome hoje em dia, que tipo assim, criou-se o inverso, que a gente não consegue ter autonomia para conseguir ser um ser humano 100% eficiente no convívio em sociedade. Tipo, aliás, a gente é muito bem inserido na sociedade, mas você depende muito de outras pessoas e isso talvez no futuro seja problemático de várias formas, né? Sim, sim. A gente tem saído das casas dos nossos pais adultos não funcionais, né? Quantas pessoas têm problema na hora que casa, né? Que vai morar junto, porque daí ninguém faz nada, ninguém sabe. E não falo só da questão até do machismo que existe ainda muito, né? Que os homens são muito mais poupados, vamos assim dizer, de fazer as coisas de serviço de casa do que as mulheres. Mas hoje em dia, ambos, né? Ambos estão saindo da casa dos pais e que é isso, não sabe nem que tem que comprar, não sabe nem que seção do mercado fica o papel higiênico. E aí chega em casa e fala, mas não tem papel higiênico. Não, você não comprou, mas você não comprou, sabe assim? E aí fica essa coisa de né, os seres humanos não funcionais. Às vezes são ótimos profissionais, né? Às vezes conseguem ali ter uma carreira muito positiva, muito boa. Só que no básico ali da sobrevivência, a pessoa não sabe fazer uma comida, as pessoas se orgulham, eu não sei fazer, não sei cozinhar mesmo, quer casar comigo, eu não sei cozinhar mesmo, tal. Gente, mas isso é sobrevivência, não é luxo, né? Tipo assim, tudo bem, você não precisa ser um chefe de cozinha e cozinhar todos os dias, mas você precisa saber fazer um arroz, um ovinho, né? Porque não vai ser todo dia, você vai viver de lanche em iFood, né? Ainda em outras cidades até tem umas opções melhores de pedir no iFood, mas geralmente é isso, lanche, pizza, esfirra, né? E aí você entra num outro viés que é essa a alimentação ruim também, né? Que pesa. É aí que chega a galera pra mim. Agora que você falou, eu tava pensando. Você vai percebendo isso. Tem gente que, com 30 anos, que você come isso? Eu não como isso. Tipo assim, a pessoa só vive, que final de semana. O final de semana dele começa lá na quinta. Quinta já tem lanche, na sexta. Aí no domingo é nos amigos, no coisa é na sogra. Mas, tipo, ele botar a mão no fogão mesmo é raríssimo. E aí se enche de crenças no sentido de, porque eu não cozinho bem, porque minha comida é ruim, porque é difícil, porque é chato, porque isso é imposição da sociedade, porque vou romper com... Sabe, assim, se enche de crenças e não consegue observar o que está por trás. Cara, você é um ser vivo que não consegue se alimentar sozinho. Olha que loucura. Para que você presta? Você não consegue se alimentar sozinho. Você precisa de alguém para te alimentar. É um nenê. Sim. É insano. Muito insano. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que assim, eu sei cozinhar, não sei fazer 200 mil pratos, mas eu tenho alguns pratos ali básicos de sobrevivência também, né? Tem o estrogonofe que eu mais gosto de fazer, que é super, super simples de fazer, mas tem todos uns outros aí que eu gosto de fazer. Mas, assim, de noite, realmente, eu tenho dificuldade de fazer, e durante o dia eu tenho minha alimentação, que eu já compro ela mais fitness, assim. Só que eu fico pensando bastante nisso, porque chega à noite, às vezes tem noites que cara, eu não quero comer a minha marmitinha fitness e é muito fácil bater e pegar um iFood mesmo. Nossa, com certeza. O espetinho da esquina aqui é muito cheiroso, sabe? Não tem jeito. Ele entra aqui dentro, me leva igual... Não, ainda o espetinho aqueles desenhos animados que eu ia meio assim. Um espetinho ainda é uma opção menos pior, né? Eu acho, assim, que né, não tem fritura, né? Dependendo ali, você vai comer uma carne não tão gorda às vezes, então... Ainda eu acho menos pior do que uma pizza, do que um lanche, né? É verdade. É difícil controlar a quantidade, né? E aí, o problema do espetinho é o que acompanha, né? Que aí vem um chopinho, uma cervejinha. Estar lá que é o problema. Aí que tá o problema do espetinho.
O duro é esperar o espetinho ficar pronto, né? Que você tá ali, a galera tá totalmente já no consumo ali Então. Fora o kit, né? O kitzinho já vem aquele patê de alho gigante, né? E é verdade. Que já vem com Farofinha, a farofinha, mandioquinha, pá, né? Não tem como você Existe um fugir. ritual em todo cima um disso, ritual, né? exato, exato. Viu? E Nossa. vocês já se pegaram repetindo coisas dos seus pais, né? Vocês talvez tenham mais identidade com o pai do que com a mãe ali, que vocês criticavam muito. Vocês já se pegaram nessa hipocrisia? Ser Já. organizado, talvez. Eu já percebi, convivendo com na casa da namorada, às vezes eu vejo que, tipo assim, eu tenho mais os toques deles. Ah, deixa isso aqui. Não fica roupa jogada, não fica sapato jogado, não fica toalha na cama. Arrumando Isso tudo. sem perceber, eu fui educado por ele, assim, falando, geralmente tenta deixar o ambiente mais clean possível. E só que você vai numa outra casa que não tem isso, você fala, opa, aprendi isso aqui com a minha mãe. Eu vi, e assim, eu experimentei situações que eu me coloquei, claro, mas assim, que o próprio ambiente me colocou em situações para eu experimentar exatamente o que minha mãe passava, e eu criticava muito, sabe? Por exemplo, a minha mãe, ela, depois de um tempo, meu pai optou por, depois que ele passou no concurso, né? Então a minha mãe parou de trabalhar, ficou em casa só cuidando da gente, e meu pai é aquela família tradicional, né, brasileira, que a mulher fica dentro de casa, o marido trabalha e tal, e isso sempre foi algo que me causou muito incômodo e era algo até que a minha mãe mesmo me falava, não depende de marido, vai trabalhar, vai estudar, vai ter sua renda e lá. E isso era uma coisa assim muito forte em mim, eu achava um absurdo e aí eu achava um absurdo minha mãe ter que voltar para casa, tipo assim, 5 horas da tarde porque aí tem que fazer a janta pro meu pai. Pô, ele se vira, sabe? Ele é adulto, onde já se viu, sabe? Assim, aquela revolta, aquela coisa do feminismo exacerbado Aham. também, aquela. E quando eu mudei aqui para São Carlos, eu me vi exatamente na mesma posição. E aí, o que foi mais conflitante para mim não foi nem estar vivendo a mesma situação, foi eu estar gostando daquilo. Aquilo é que foi difícil para mim. Nossa. Foi muito difícil eu me ver dona de casa, cozinhando para o meu marido, limpando para o meu marido, servindo o meu marido e gostando. Como assim? Eu não posso gostar disso. Isso é um absurdo, isso é uma opressão da sociedade. Então era algo muito conflitante. O Lucas passou por várias situações assim que, tipo, eu ia lá, picava sei lá, um pratinho, uma frutinha ali pra gente comer à tarde, alguma coisa, servia ele. Você tá ficando folgado, hein? Sabe assim, ao mesmo tempo que eu tava fazendo um carinho, eu xingava pra, tipo, nossa, olha só o que você tá fazendo comigo, sabe assim? Duas crenças brigando para conviver no mesmo Brigando ali dentro. cérebro. Exato, exato. Então foi A bem Andressa faz isso comigo de vez em quando. ela. Ela vem com a frutinha assim, aí eu, tipo, dou aquela olhada para ela, ela, tipo, folgado, né? Que folgado você vem me dar? É Nem muito pedi, né? Às vezes engraçado. o Lucas nem tinha pedido nada, eu só ia Pô, fazer nem esse pedi, carinho. né? E olha como as crenças, né, que a gente vive ali dentro da nossa casa, principalmente, né, as crenças que vêm das nossas mães, olha o quanto elas são fortes pra gente, porque naquele momento que eu estava fazendo um papel que eu deveria não gostar, mas eu estava gostando, eu senti como se eu estivesse traindo a minha mãe, traindo todas as mulheres que vieram antes dela, né, que foram obrigadas a viver dessa maneira e não puderam estudar, não puderam trabalhar fora, né? Então, olha como é forte isso, né? Como que a gente tem que trazer para a consciência e trabalhar isso, porque é uma coisa que, olha, demorou muitos anos, assim, demorou muito tempo para eu conseguir digerir isso e falar, não, tudo bem, tá bom assim, vamos viver assim. Ainda assim, ainda hoje em dia tem traços ainda, sabe, em mim, ainda é muito pesado essa questão, fazer as pazes com essa realidade. Esse negócio de você que você falou de repetir, né? Tipo assim, repetir essa fase da tua mãe, né? Que você viveu em São Carlos e tal. Mas uma das coisas que eu vejo bastante é o quanto que a gente repete os nossos pais, né? Tipo assim, a gente está falando especial do Dia das Mães, Aham. mas por domingo ser o Dia das Mães, mas a gente tem muita repetição assim, bem dizer, repetir a história mesmo dos nossos pais, né? E assim, você começa a olhar vários amigos eu conversando, e aí você começa a ver a história, e aí você fala assim, pô, mas você não tá vendo que você tá indo pro mesmo caminho que teu pai fez, entendeu? Tipo, você tá fazendo, assim, as mesmas coisas, sabe? Tipo, eu, da minha posição, eu vejo o quanto que meu pai arriscou, sabe?
coisa assim, em sonhos que às vezes tipo não deu muito certo o sonho dele e ele deprimiu bastante. E eu me vi, tipo, eu me jogando em um sonho e me deprimindo, sabe? E eu falei assim, nossa, cara, tipo, eu tenho que romper com isso aqui, porque senão eu vou fazer a mesma coisa que eles, entendeu? Tipo, Exato. Isso aí é constelação pura, purinha. Isso daí tudo é o que a constelação fala. tipo assim, é uma repetição absurda, né? Tipo, é Não o sei se repetir vocês aquilo. já observaram, assim, muitas pessoas que, por exemplo, sofreram com um pai alcoólatra, e aí, a hora que ele chega na fase adulta, a hora que ele vira pai, eles também se transformam num alcoólatra, também bebe igual o pai, começa a fazer tudo igual que ele criticava lá com o pai. Ou, às vezes, teve uma infância muito violenta, apanhou muito do pai, da mãe, e, nossa, falou, imagina, isso é um absurdo, saiu de casa revoltado, nunca mais quis falar com os pais. E aí, a hora que ele se torna pai, a hora que ele vai para um relacionamento, ele também traz essa violência. Porque quanto mais a gente critica e rejeita, mais o sistema familiar vai falar assim, não, mas você pertence. E você vai pertencer como? Repetindo aquilo que você rejeita. Então, é muito forte na gente ali. Quanto mais você aponta o dedo e critica, mais você vai repetir tudo aquilo lá. E eu tô amargando uma repetição tremenda com essa parte profissional, porque eu venho de um sistema familiar, né, de uma origem assim, para onde eu olho para trás não tem uma mulher bem sucedida profissionalmente. As mulheres sempre foram segundo plano. Não tem ninguém na minha família que teve sucesso profissional, nenhuma mulher, né, na minha família que teve sucesso profissional. Elas sempre foram as coadjuvantes. Sempre foram as ajudantes, trabalhavam muito, sim, conquistavam, até conseguiam dinheiro, mas sempre a sombra ali do marido, sempre num emprego né, que não dava tanta atenção, né, assim, não tinha tanto status, não construíram carreiras, não construíram negócios próprios, ficaram sempre ali naquela sombra do marido ou, né, de algum Cuidando dos emprego, filhos. cuidando dos filhos também. Então, assim, hoje, para mim, é uma carga muito pesada romper com tudo isso. Porque o sistema familiar, primeiro que eu critico muito isso, né? Critiquei a minha vida adulta inteira, isso, né? Que onde você viu, mulher tem que trabalhar e não pode depender de marido e etc, etc. Então, hoje eu pago toda essa crítica e porque é uma memória muito forte no meu sistema familiar. Então, quando você quer romper essa memória que é muito forte no seu sistema familiar, você inconscientemente já se auto-sabota porque você está traindo aquele sistema, né? Você está traindo tudo que veio antes. Então, é todo um processo de ressignificação, de, né, olhar para essas mulheres e valorizar o que elas fizeram, né? E valorizar o que elas viveram. Porque a gente, principalmente hoje nesse mundo capitalista, a gente dá muita importância para o profissional. Só que olha o quão maravilhoso essas mulheres conseguiram ser, de criar os seus filhos, de estar próximo dos seus filhos, né? De poder proporcionar coisas que muitas pessoas não têm, porque a mãe está sempre fora, trabalhando, chega em casa cansada, não tem tempo, né? Então, a gente tem que aprender a olhar para isso e valorizar esse outro lado, né? Porque se hoje eu tenho uma saúde mental talvez mais estável do que muitas pessoas com quem eu converso, com quem eu conheço, do meu convívio, é graças a essas mulheres que puderam estar em casa e construir esse sentimental mais sólido, né? Esse emocional mais sólido ali. E eu fazer um Então, contraponto da sua visão, que é o seguinte: você já deve ter percebido que com essa entrada do Bolsonaro, de políticas de direita, conservadores, tem se levantado pessoas na internet com a outra visão, de tentar explicar o seguinte: os tradicionalismos que eram o Wendel Carvalho, o Pablo Marçal, todo mundo ali, os expoentes dessa filosofia de prosperidade, envolve família. O cerne é saúde e família. Eles falam que a família ela não vai ser 100% boa. Essa é a visão deles. Não sei se eu estou dizendo que eu concordo ou não. Estou dizendo que existe a visão sim, feminista e o contraponto desses caras, que algumas pessoas vão ficar bravas, é o seguinte: não tem como você criar um filho plenamente capaz, que a gente está discutindo como ser bons pais, boas sim, mães. uhum. Se você está trabalhando igual uma louca 8 horas fora, né, é difícil você dar atenção pro seu filho. Quem vai criar vai ser a babá e a escola. A educação, nem o pai vai estar lá presente, nem a mãe, porque os dois têm que manter aquele padrão de vida. Então, Sim, o que eles falam? Talvez a esposa, que nem você falou, em casa, cuidando da criança e o pai provendo. Lógico, você não precisa ficar 100% ali. Você arranja um trabalho que seja mais leve para você. Mas uhum. se você se dedicar ao seu filho, a sua família vai prosperar. Você, como mulher, o marido, o seu filho vai ter um alicerce melhor.
né? Então talvez seja uma outra forma de ver o ponto. Esse é o primeiro contraponto. E o segundo, indo mais para a noção de tanto a relação de mães e filhos, como o filhos e mães, que é alguém vai lembrar das 5 linguagens do amor. Que a gente estava discutindo assim, por que mãe faz essas coisas? Porque ela, às vezes, tem mãe que dá dinheiro, tem mãe que dá atenção, tem mãe que vai dar, às vezes, até pressão, né? Tipo, de querer cercear a liberdade, porque ela não pode dar todos os tipos de amores que existem, né? Então, às vezes, a mãe, ela peca pelo excesso de amar do filho. Então, ela não consegue se desvincular, porque ela criou uma simbiose com a criança. Ele não vai conseguir viver nesse mundo que ela vai. Talvez seja conviver tanto com notícia ruim. Se você liga a TV, notícia ruim, notícia. Você fala assim: o mundo tá acabando. Como é que meu filho vai ficar pronto? E aí, ela não conseguiu treinar essa criança. Ele, de certa forma, não conseguiu se demonstrar capaz, porque ela protegeu ele demais. Então, é um ciclo que você precisa começar a entender e falar: mãe, eu agora sou um adulto, eu vou conseguir conviver melhor, e se eu precisar de você, eu vou te buscar, que nem o Guilherme falou, a gente se vê, de vez em quando se fala, mas é uma conexão de carinho, mas não de necessidade. Necessidade. Esse cordão umbilical, ele precisa ser realmente solto, porque senão vai ficar complicado. Ninguém prospera, né? Nem você como filho, nem a sua mãe como mulher, porque o que a gente tem muita dificuldade de entender na nossa sociedade é que mãe e pai são funções, não são pessoas, são funções. Então você vai exercer a função materna e você vai exercer a função paterna. E eu, mulher, também sei exercer a função paterna. Então, caso seja necessário, a gente vai exercer em várias situações, eu vou exercer a função paterna, que é essa função de mandar para a vida, de dar liberdade, de dar suporte para a criança se arriscar, para ela procurar a individualidade dela. Então, essa é a função paterna, né? O para fora, é o amor para fora. A função materna é o amor ali mais dentro, é o cuidado, é você limpar a criança, alimentar, acolher e ensinar ela a fazer isso. Por quê? O ideal é que agora, gente, na fase adulta, nós nos tornemos os pais e as mães das nossas crianças interiores, para a gente ser saudável. Então, eu agora vou pegar a minha criança lá, né? Vou fazer esse resgate da minha criança, trazer ela para perto de mim e falar: olha, agora eu sou o seu pai e a sua mãe. E agora eu sei o que precisa ser feito. Porque o meu pai e a minha mãe, eles são seres humanos que exerceram essas funções e fizeram o que eles deram conta. Com o que eles deram conta, eu agora só tenho a agradecer, que o simples fato deles terem me dado a vida já foi muito grande. Por mais que eles não tenham convivido comigo, que eles tenham me abandonado, que eles tenham me dado a adoção, o fato deles terem me dado a vida já é sublime, já é algo assim impagável. E eu tenho que ser grata a isso. Eu agradeço e faço com que eles, com que tudo que eles fizeram, né, hoje eu consiga aproveitar e fazer melhor. Porque agora eu sei o que vai ser bom para aquela criança. Às vezes minha mãe achou que foi bom para mim, eu não dormi na cama com ela. E eu até concordo, só que a minha criança não. A minha criança teve a necessidade de dormir junto. Então, isso faltou para minha criança. Agora, eu vou fazer o que com isso? Ai, mãe, nossa, faltou isso para mim. O que minha mãe vai poder fazer? Nada, ela fez o que ela deu conta. Agora, eu, na minha realidade, vou falar, então tá bom, o que eu posso fazer hoje para essa criança se sentir acolhida? Então, eu vou fazer visualizações, eu vou dormir junto, eu vou, né... claro, não vou compensar com a minha filha, gente, que isso também é o maior erro que as pessoas fazem. Ai, nossa, então eu não dormi com a minha mãe, agora minha filha vai só dormir comigo. Mas aí eu não tô vendo a necessidade da minha filha de novo, eu tô vendo só a minha. Então, é a minha necessidade de dormir. Então, eu tenho que amar. Então, eu vou adotar um gato para dormir comigo, eu vou casar e vou dormir com meu marido na cama. Tanto que, assim, eu nunca tive problema de dormir junto. Nunca. Uma coisa que a maioria das pessoas reclamam, que puxa coberto, que dorme em cima, que acha ruim. Eu nunca tive problema. Essa parte, para mim, é a melhor parte do dia, dormir junto, sabe? Então, a gente tem que entender isso, que os nossos pais fizeram, que pai e mãe é função. Eles eram seres humanos exercendo essas funções. Eles vão errar, eles vão acertar, e eles vão nos magoar acertando, porque é o que eu falei, eu entendo, eu também concordo com a minha mãe, filho dormir junto com pai e mãe não é legal, não é bacana, isso é a minha realidade, eu não acho legal. Só que faltou para aquela criança dormir junto. Minha mãe poderia ter feito diferente? Não. Eu hoje posso fazer diferente por mim. A minha mãe, ela fez o que ela deu conta, eu concordo com isso, né? Então eu aceito o que ela fez por mim, só que eu também valido o que a minha criança sentiu, que faltou para ela. Faltou para ela, então agora nós vamos resolver de outra maneira. Entendeu? Eu queria fazer alguns comentários, assim. Sim. Vou começar de trás para frente, quer dizer, vou começar do seu pro Douglas.
É porque, assim, tu dormir junto, assim, o Léo dormia bastante com a gente, assim, sabe? Mais no começo. E quando eu fiz um trabalho com um amigo, com o Fred, e aí na época eu conversava muito com ele, e ele falou assim, Guilherme, você tem que cortar, assim, você tem que cortar, porque gera uma relação muito ruim e assim, destrói o relacionamento, de alguma forma, porque Muito você tá difícil relacionamentos que você tá, sobrevivem. você tá colocando a criança no meio de vocês dois, assim, talvez a tua esposa possa estar usando, pode usar você, ou ela podem usar como, tipo, como se fosse um escudo mesmo, sabe? Para se defender um do outro, sabe? Para fugir um do outro. Então, assim, a gente fez todo um trabalho trabalho assim, a gente eu levei ele para a cama dele e falei assim, ó, você vai dormir aqui. E assim, ele acostumou. Esses dias estava agora um pouco, tipo, ontem, essa semana, que teve uns 2 dias, estava um pouquinho mais gelado. Aí, ele estava com vontade e foi lá para dormir na cama. Só que assim, é bem Bem esporádico e, atual. tipo, é bem pontual e assim, é uma coisa que eu tenho esse olhar de que eu ganhei esse olhar de, tipo assim, isso é algo que realmente gera um impacto muito grande, então tem que ter bastante cuidado. Tem que olhar a necessidade. O que é a necessidade da criança? Tipo, porque se você for perguntar para ela, ela vai querer dormir com os pais, ela ama os dois, entendeu? Só O que que vem por trás do comportamento, né? a necessidade não é o que ela quer, O entendeu? que A ela necessidade é para tá falando, tá ali atrás a necessidade. a Então, necessidade dela tá atrás. Então tem esse ponto. Uma coisa que eu queria trazer do Douglas também, seria essa constituição familiar, tipo assim, dizendo ser mais conservador e tal. Eu acho que assim, assim como eu acredito que as pessoas elas têm que ter o relacionamento delas, entendeu? Independente do jeito que elas queiram viver. Então, assim, tem jeito certo de se viver? Não tem não. jeito certo de se viver. Cada um vai viver do jeito que acha que deve viver. Eu acho que o jeito que eles sugerem é um jeito funcional. E até baseado numa história, né? Tipo assim, historicamente, as famílias se desenvolvem desse jeito. Então é mais, assim, é até menos, menos inovador. Então, assim, você não vai estar brigando diretamente com a sociedade e, tipo, vai ser muito mais tranquilo mesmo, entendeu? Então, só que aí depende da aceitação das pessoas no casal, do casal. Tipo, eu aceito que minha esposa fique em casa, e cuide só do Léo e tal, e cuide da família e tal. Cara, eu aceito, eu não acho ruim isso. Só que eu também olho para Andressa, tipo, a Andressa quer Ela isso, tá feliz assim, né? porque a gente Tem que ser passou por isso negociado, aqui. né? A gente passou por isso aqui. E eu vi que a Andressa, para ela, não estava Não legal. funciona. Muitas Ela mulheres não queria. funcionam só sendo mães, gente. É uma carga muito pesada. A gente não funciona sendo só. Assim, a gente não, né? Muitas mulheres não funcionam só sendo mães. Eu experimentei isso. Eu achei que ia ser prazerosíssimo eu ficar em casa só cuidando da Alice. E para mim foi um inferno. Foi um inferno. A minha vida melhorou quando eu coloquei a Alice numa escolinha. Aí eu comecei a curtir o que era maternidade. Aí foi gostoso para mim ser mãe. Até então era um fardo, era uma coisa absurda, assim. Então, é isso que o Nana falou. Eu acho que existem vários modelos, muitas coisas que funcionaram até hoje, né? Só que eu acredito que existe essa ânsia interior, entendeu? Porque muitas pessoas querem ser mãe, mas quando se deparam com a maternidade enfrentam outros problemas, e muitas pessoas têm esse sonho de serem autossuficientes, né, de construírem suas profissões e tal. Porque o que eu sempre falo é isso. Por exemplo, igual a questão do filho dormir na cama. O problema não está no filho dormir na cama com o pai e com a mãe. O problema não é esse. O problema é Como está o casal, né? o casal usar isso para terminar de se afastar, entendeu? Porque eu conheço, é raro, porque a maioria das pessoas já fazem isso inconscientemente, já coloca a criança ali na cama, que é para se afastar do marido, para se afastar da esposa e acabar com o casal. Mas eu conheço pessoas que conseguem dormir com o filho na cama e manter o casal
Então, tudo bem, porque vocês concordam comigo que a gente não precisa transar só na cama, né? Você pode ter sua vida sexual em qualquer outro lugar, qualquer outro cômodo da sua casa, né? E pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso na frente das crianças, tá, gente? Nem dormindo, nem acordada, nem... Pelo amor de Deus, não se faz nada em frente de criança, dormindo ou não, tá? Porque as pessoas também não entendem isso. Acho que se a criança dormiu, não tem problema. Ah, dormiu ali no quarto, tudo bem, a gente faz aqui sem barulho. Não, tem problema sim. Fica registrado, a criança vê, tá? A criança sente mesmo dormindo. E então eu falo isso, o problema não está no dormir junto, o problema está em você usar isso de desculpa. Então, o problema não está no modelo de família que você usa, o problema está você usar isso para ter problemas, para ter conflitos e para criar-se regras para outras pessoas, entendeu? Porque o que funciona para vocês às vezes não funciona para mim. E a gente vai testando e a gente vai vendo. E as dinâmicas, elas vão mudando. É o que eu falei, eu experimentei isso. Eu era uma pessoa que estava ali tudo, não quero ser dona de casa, não quero cuidar de marido, não quero ser nada. E quando eu experimentei aquilo, eu falei, poxa, peraí, de repente isso é bacana, de repente eu posso querer isso. E eu posso querer isso e continuar levantando as minhas bandeiras feministas de igualdade e de tudo mais, porque uma coisa não anula a outra, né? Então, eu falo muito isso, que o problema não está na situação em si, está nas intenções que vêm por trás disso. Porque eu posso muito bem falar para você, não, ó, o seu filho não deve dormir na sua cama porque ele vai acabar com o seu casamento. E você coloca o seu filho para dormir no quarto, você sofre, seu filho sofre, seu marido sofre e seu casamento vai pro saco do mesmo jeito, porque vocês já não estavam felizes, vocês já não estavam bem, então não ia fazer era aquilo. Não é isso que vai resolver. Então, né, não existem essas regras. Não adianta eu chegar para vocês e falar, não, é assim que tem que ser, né? E porque eu falo isso, o problema não está nas mulheres trabalharem fora, né, e não terem talvez esse tempo aí que é o que as pessoas pregam, né, esse tempo tal de ficar com os filhos. O problema está justamente nisso, em ambos trabalharem fora e não terem a disposição de hora que chegar em casa, estar com o filho, estar realmente com o filho. E no final de semana fazer alguma coisa com o filho, tirar férias para estar com o filho. Aí é que está o problema. Por isso que as famílias não prosperam. Não é porque a mulher foi trabalhar fora. É porque nem pai nem mãe, na hora que chegam em casa, querem ser pai e mãe. Eles querem ser só os adultos, o homem e a mulher, e, não, manda o filho para a escolinha, não, vamos dormir que tá tarde, sabe, assim? E aí não querem exercer as funções que eles se propuseram a exercer. Então, é mais profundo, você entende? Porque eu conheço várias mulheres que estão ali cuidando dos filhos e não estão cuidando dos filhos. Que não trabalham, mas também não cuidam dos filhos e não tem esse momento de qualidade, está lá a criança no computador, na televisão e ela no celular, e é isso, faz uma comida lá de qualquer jeito, dá um McDonald's para um bebê de 2 anos e tá tudo certo, entendeu? E é isso. Então, eu posso comentar também, Gabi, disso aí que você está falando, que vem bem na minha mente assim, é que também existe o lado de que querendo ou não, por mais que foram coisas que a gente optou, foi uma coisa que a gente escolheu a fazer e tal, mas a maternidade e a paternidade, né, em si, ela é algo que a gente não planeja, a gente pode ter planejado o que for, a gente não planejou uma vida inteira. Então já tem esse outro lado. Então, nem como, né, planejar uma vida inteira. O Léo tá vindo, ele vai fazer 6 anos agora, mês que vem. Nossa. Então, são 6 anos. 6 anos é muita coisa. Assim, parece falar 6 anos, não é pequenininho, novinho, não. 6 anos de uma criança é muita coisa, é muito tempo. Então, assim, invariavelmente você vai cair numa situação dessa, de dar uma TV, de fazer isso, de cair em situações desse. Eu só falo porque às vezes a gente cria uma coisa de que, não, a gente tem que ser pai, mãe, assim, vai, vamos acontecer um momento. Não tem. É o que eu falei, nós somos seres humanos exercendo a função, mas também não vamos confundir o ser humano que daí não quer exercer a função. Uma coisa é você, uma vez na semana, 2 vezes na semana, você tá cansado, você não quer brincar com seu filho, você dá televisão, você fazer qualquer outra fuga aí. Agora, outra coisa é você todos os dias, um dia você resolveu pegar ele e levar num parque. É isso que eu falo, entendeu? Não é a gente ser perfeito o tempo todo. Claro, tem dia que, você tá de saco cheio, você teve problema no trabalho, sei lá, falta dinheiro, você não tá bem, você brigou com o marido, você brigou com a amiga. Beleza, você tá ali estressado, você não querer, né, não vai estar 100% com o seu filho, vai fazer só o básico e olhe lá. Mas a gente tem que entender que a prioridade é cumprir as nossas funções. Você assumiu essa função, você vai cumprir essa função, né? Mas o que eu comento com você é o seguinte, até por conta disso, porque é o tempo. Entendeu? Eu te falo que é o tempo. Sim. Acontece isso porque, assim,
existe e eu coloco, tipo assim, eu imagino um filho que tem 15 anos, entendeu? 15 anos, putz, é muito tempo, entendeu? É muita coisa que vai passar e, tipo, é difícil manter muitas coisas. Então, tipo assim, proatividades. Às vezes, o que a gente acha que a gente está fazendo para o nosso filho que tem que fazer, porque, tipo assim, é nosso papel como pai fazer também, também não é necessário, sabe? Às vezes a gente está criando coisas desnecessárias para os nossos filhos. Tipo, às vezes ele não está com a necessidade. Então, tem que ter um olhar muito cauteloso entre medir o tempo, assim, o quão difícil é se manter no tempo essa dedicação. Por outro lado, entender que a dedicação ela tem que estar ligada com a necessidade do filho, não com a sua necessidade de provação como pai. Que é o mais difícil, eu acho. É o mais difícil. Porque eu vejo isso assim, porque muitos pais, eu participo de alguns grupos de pais, e eu vejo eles como, nos grupos que eu participo, eu sinto assim, eles estão devendo para os filhos. Eles são altamente devedores dos filhos. E aí aquela dívida só cresce, porque, tipo, hoje... Você nunca consegue, né? Você deixou de entregar para o teu filho. Aí amanhã, tipo assim... Aí, assim, cria algumas situações, tipo, a pessoa tem que estar participando de tudo da vida do filho. Tipo assim, tem que estar lá na escola, lá vendo tudo que o filho faz, tipo... E começa a criar certas coisas, aí, tipo, você começa a estudar sobre paternidade, maternidade, e aí você só vê suas falhas, entendeu? Você só vê o quão falho você é. Tipo, e aí você vira um devedor. Daqui a pouco, você já decretou falência, porque você já, tipo, não tem uma vida inteira. Nem que você viver de novo, você não você não paga o que você já viveu, o que você vai ter que fazer, o que você já está devendo. Enfim, e aí eu só trago a parte que eu fiquei muito bem com os meus pais, que é o que você fala. Tipo, eles fizeram o que eles puderam fazer naquele momento. E assim, eu evito de gerar cobranças. Lógico que eu estou atento às minhas ações do dia a dia e vejo aonde eu estou falhando, mas o que eu falei para trás, eu não gero dívida. Entendeu? Para mim, assim, ó, meu filho, como que ele tá? Ele tá bem? Ele tá bem, sabe? Tipo, ele vai esperar tudo. Até os meus erros, todos os meus erros ele vai esperar. Então, assim, tentando dar uma mini conclusão, que é isso que eu tô querendo dizer, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de aceitação, sabe? Tipo, sobre o que é. E não querer o perfeito, sabe? Buscar, tipo assim, a gente tem que estudar, tem que ver, tem que entender. Tem. Mas, assim, não fique com aquela coisa na cabeça de que a gente tem que implantar tudo que a gente estudou, sabe? Sim. Fazer tudo do jeito mais perfeito. Eu não tenho que tirar nota 10, entendeu? Não tem ninguém avaliando. Não tem como. Não vai ter como. O que eu falo assim, a gente tem que estar em paz com nós mesmos, com aquilo que a gente se propôs a fazer e se está dentro do que a gente está dando conta de fazer também, que eu acho isso importante, porque algumas coisas, às vezes, você se propõe a fazer na maternidade ou na paternidade, e você fala, não, no meio do caminho você fala, não vou dar conta disso, vou fazer de outro jeito. E tá tudo bem, vai escolher, vai fazer de outro jeito. Sabe por que eu falo isso, Gabi? Porque eu vou te falar assim, ó, pra mim, é até pesado de falar, sabe? É doloroso, sabe? É uma coisa que, tipo, como que eu posso dizer? Eu sempre tive uma pressão muito forte para ser um bom pai. Um grande pai. Só que eu me vejo falhando em um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa. Só que, assim, eu olho, aí você vai ver assim, se alguém tivesse aqui vivendo e falasse assim, pô, você é um ótimo pai, entendeu? Só que a gente tem uma pressão tão alta para ser alguém que a gente não é,
que é... Mas, Guilherme, eu vou te Que assim, convidar. eu só te falo por essa dor, Sim, sabe? eu vou te chega a ser convidar uma dor. para fazer a seguinte reflexão. Você consegue se ver hoje, sem julgamentos, tá? Mas assim, você consegue se ver hoje um melhor pai do que o seu pai foi para vocês? Você acha que você conseguiu, vamos dizer assim, fazer mais que ele fez? Você consegue entender Sim. que você, tipo assim, consegue ser um melhor pai do que ele foi? Ou seja, você tá Sim, eu na fui evolução. altamente presente. Não, é Sim, completamente. É outra paternidade. sim. Foi outra Então, completamente se o paternidade. seu pai fosse essa perfeição de pai que você entende que você deveria estar sendo, você acha que você conseguiria ter sido um pai? Porque o que a gente tem que pensar é assim, é através das nossas falhas, de sermos seres humanos, que a gente consegue proporcionar para os nossos filhos a capacidade e a possibilidade deles serem melhores. Porque se eu sou a perfeita e a melhor para o meu filho, ele nunca vai ser bom o suficiente. Então ele não vai evoluir. Ele não vai nem querer ser pai, né? Porque, tipo assim, Porque é uma perfeição, como é que eu vou fazer isso? Isso foi como uma que eu coisa vou que eu fazer o enfrentei. que o meu pai fez, né? Eu tinha um véu de perfeição que eu achava que minha mãe tinha sido perfeita como mãe. Porque como adulta eu validei todas É as verdade. condutas dela. Então eu tinha esse véu, eu considerava minha mãe perfeita. Então para mim a maternidade era algo impossível, eu nunca ia ser mãe. Porque eu não seria tão boa como ela, e se não fosse para ser boa como ela, então era melhor não ser. Então, olha só aonde a gente chega. Que não Buraco que existe você pode entrar, perfeição assim, e não deve existir perfeição numa paternidade. Porque se eu me torno uma pessoa perfeita para o meu filho, eu anulo ele. Porque ele nunca vai ter a capacidade de avançar. Ele vai falar, não, eu não consigo, então é melhor não fazer nada, é melhor eu ficar aqui mesmo e, né? Então, olha só como que a gente tem que ser muito mais carinhoso com a gente mesmo. Porque o que a gente precisa estar fazendo dentro das nossas maternidades e paternidades é sermos verdadeiros com a gente. É se colocar em primeiro lugar. Claro, hoje toda a minha vida gira em torno da Alice. Do horário dela de dormir, do horário dela de acordar, de comer. Toda a minha vida acaba girando em torno dela. Hoje eu tomo as minhas decisões pensando nela. Então ela é prioridade na minha vida. Só que eu venho em primeiro lugar. Então, se eu não estou bem, se eu não estou fazendo as coisas que eu gosto, que me deixa feliz, não tem por que eu continuar numa maternidade. Então, eu e o Lucas, a gente sempre foi da balada, a gente sempre foi do barzinho, a gente sempre foi da noite. Então, não faria sentido para mim agora eu não sair mais, porque é o certo para minha filha. Onde já se viu, você leva um colchão para ela dormir no chão do bar? Eu levo um colchão para ela dormir no chão do bar. Porque eu não vou ser perfeita para ela, só que eu vou ter uma maternidade leve, porque isso vai fazer de mim uma mãe leve, que no outro dia eu vou acordar cedo, feliz, e vou levá-la para brincar, e a gente vai se divertir, ela vai se divertir da minha realidade, e vai ser isso, entendeu? Porque e a percepção dela vai ser outra. Tipo vai assim, ser outra. Porque o que é vendido como perfeito não é não é a realidade da criança. Não é a realidade da criança e também assim não é a realidade da família, não é assim não é a nossa realidade. Sim, então, sim. Eu acho que assim até para finalizar. Também. Nossa, esse assunto deu muita. Esse assunto a gente falar de mãe é 20 muito minutos. bom. Eu acho que a gente tem que fazer dentro do que a gente dá conta, dentro da nossa realidade. A né? matemática é simples. Hoje vocês, como filhos, vocês gostariam que a sua mãe estivesse fazendo certo para vocês ou que elas estivessem felizes? Felizes. Então, ponto, é isso. Esse é o segredo. Se você, como pai, e eu, como mãe, eu tô feliz fazendo o que eu tô feliz, eu tenho certeza que a minha filha vai estar feliz também. Por mais que lá na frente ela vai falar, não, isso me gerou traumas. Então tá bom, filha, te gerou traumas, então vem aqui, nós vamos trabalhar os seus traumas. Mas eu fiz o meu melhor e eu estava feliz fazendo aquilo. Eu não abandonei, né? Porque aí também tem as pessoas que vão para aquele extremo, né? E vai fazer tudo que deixa elas felizes e abandono, né? Não abandonei, fiz dentro do meu limite, mas eu estava feliz realizando aquilo. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Se você está em paz com você mesmo, eu tenho certeza que é essa paz que você vai transmitir para o seu filho, e o seu filho vai lá na frente ter muito mais facilidade para lidar com os traumas, porque a gente vai criar traumas nele. Pai e mãe tá aqui para isso. É uma das funções do pai e da mãe, criar traumas. Senão, os consteladores, os terapeutas, eles vão tudo não ter mais emprego, gente, lá na frente. Tem que criar traumas. Nem existiu, né?
Bom, gente, mas Mas eu queria deixar um parabéns sim. nesse domingo para todas as E mães. para todas as mães, eu ia falar Andressa, para você, né, Gabi? Parabéns para obrigada. você, para Dona Inês. Isso Pra aí, todo para Dona mundo. Eliette também. Eliette. Para Dona Cida, que está vendo a gente lá do céu. Também vou mandar. Manda um abraço para tua mãe, Douglas também. Manda um abraço para Mandarei. todo mundo. Para todas as mães, aí são as nossas origens, né? Nossa primeira casinha, nossa mãe, e que a gente possa aí estar sempre honrando elas com muito amor. Sensacional, gente. Então Então, é nos isso, vemos na meninas. segunda. Isso aí, bom final de semana para todos Bom final vocês. de semana. Aproveitem. Aproveitem, comam bastante. O nutricionista falou, se sua mãe botar no prato 10 vezes, você vai comer as 10 vezes. Na Comer, segunda, repete. você corre atrás. Faz a mãe feliz, faz a mãe feliz. Faz a mãe come feliz, tudo. não questione. Você fala que não, você não tá de dieta. Boa, boa. Obrigada, gente. Valeu, Fiquem pessoal. com Deus, viu? Até mais. Tchau. Tchau.